É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. O desafio que nós temos hoje como pai de adolescentes, né, e pai de crianças pequenas que vem vindo, é que antes, eu falo assim, na minha época, minha mãe tinha uma noção do que eu estava tendo como referência, que era a televisão, né, que ela via lá. Hoje nem isso, mas a gente tem noção. Eles não vê? Por causa não, por causa que... Não, e você não sabe o que eles estão vendo no celular. É o celular na mão e aí de repente aparece um fulano na televisão. Ah, porque fulano comprou uma Lamborghini de tantos milhões. Eu falei, gente, quem que é esse homem? Aí o filho vai, fulano de tal é famoso da onde? Vai ver, é da internet. Né? Então a gente... da vida, né? O que é isso? Não, nós não sabemos. O dia que morreu aquele lá, que ele parou... Eu falei, gente, mas que eu nunca ouvi falar daquele nome. E a juventude inteira conhecia ele. Por onde? Pela internet. E eu tenho acesso àquilo. Eu morro de medo dessas redes sociais. A Camila, ela sofre muito comigo quanto a isso. A Camila está com 16 anos, vai fazer 17 anos. Só agora que ela ganhou o celular. Nunca teve, ainda ganhou porque está morando fora. Então tem que... Mas mesmo assim, o celular dela tem aquele aplicativo... Como que chama? De aquele lá que a família controla, que pode baixar ou que não pode baixar? Então tem esse aplicativo, então ela não consegue baixar nada lá sem a gente autorizar aqui. E mesmo assim eu fico todo dia. O que você tá vendo? O que você vai ver? Onde você tá? O que você tá entrando? Porque hoje é tudo... O Brau mesmo disse, né? O crime cibernético é um outro mundo, né? Então a gente fica muito angustiado. Aqui hoje a gente fala assim, entra onde quiser. Isso não tem barreira. Não. Seja a pornografia, seja a pedofilia, seja... droga, o crime, entra aqui e vai. Eles entram nesse mundo e a cabecinha, principalmente quando é adolescente, quer dizer, vai ser formada por isso aqui. E aí entra aquilo que nós falamos, o dia que o Padre Vinícius estava aqui, eu penso que, por exemplo, as referências positivas, vamos assim dizer, as primeiras delas são os pais. Tem que ser o pai e a mãe. Agora pergunto eu para vocês, como é que essas... Eu vou dizer que crianças vão educar crianças. Vocês que estão aí com adolescentes. É você pegar meninas que ficam grávidas com 15, com 16 anos, mas que já fazem uso de droga, que já bebem, que já fumam, que já frequentam lugares horríveis, ou meninos com 17, 18 anos que já têm 2, 3 filhos. Como é que eles vão, como pais, ser referência para os seus filhos? Que eles não vão ter condição de sequer educar, etc. Tal. Mesmo que aqueles que têm... o mundo tenta, nessa relativização que você falou, empurrar para nós quais são essas referências positivas que ele tem, que de repente a gente imaginaria que seria um professor, que seria uma autoridade policial, o delegado, o juiz, que seria o vizinho, que seria o padre, o pastor, que seriam referências assim. Não, a referência deles é o disciplina, a referência deles é o chefe do tráfico, a referência deles é o MC, a referência deles é o jogador de futebol que ganha milhões. Não sei. Então são coisas assim loucas. Quer dizer, como é que a criança tem isso como eu quero ser igual? Por exemplo, quando a gente chega, eu estudei muito no Rio de Janeiro, muito tempo, e você pega aqueles adolescentes ali que já estão trabalhando para o crime, infelizmente é assim. Não adianta você querer falar para eles... tenha como referência, então vamos fazer uma faculdade, vamos estudar, etc. Não, eu quero ser igual lá. Ele tem carro zero, tem carro importado, ele tem mulher bonita, a casa dele tem piscina, ele é o chefe do tráfico, então eu quero aquilo para mim. Só que eu começo por aqui, fazendo aviãozinho, fazendo não sei o que e tal. Tudo isso é muito complicado para nós hoje. Então, olha com o que nós estamos lidando. E isso tudo vem do relativismo que a gente está falando. Né? Do que é belo, do que é bom. Né? Porque o que é belo para mim não é belo para o outro, o que é bom para mim não é bom para o outro. Esse relativismo em toda a sociedade vai gerando toda essa complicação. Por isso que é importante esse trabalho que vocês fazem de mostrar pela arte, e a arte, concordo plenamente com aquilo que o Alex disse, né? Eu falo assim, a arte é aquilo que exalta a criação, exalta o ser humano de forma positiva. Eleva a alma. Eleva a alma. Então a arte é aquilo que eleva a alma. Sim. Né? Então o que foge disso é o que a gente fala que é o feio, que não é legal. E voltando nessa questão aí do relativismo e da dificuldade do momento que a gente vive hoje,
eu acho que das maiores dificuldades é o enfraquecimento das autoridades. Tudo se tira o poder da autoridade, né? Sim. O juiz é ladrão, o policial é Corrupto, corrupto, o padre é pedófilo, não presta, e assim por diante. pastor é ladrão. Aí o pai de família sempre perde o poder, não pode falar, não pode dar a sua opinião. A mulher não quer simplesmente cuidar da criança porque só ser mãe é pouco e assim por diante. E a gente vai vivendo assim nessa disputa, né? E onde ninguém se acha e todo mundo quer mandar e Ninguém acaba mandando. Ninguém manda. Mas, Dani, aí no caso, como vocês encaram essa questão que você tocou da terceirização da educação dos filhos? Porque eu acho que o pai e a mãe é insubstituível. Mas hoje tem muito essa questão de terceirizar. Bom, já que então acha que o professor é que vai educar, que é a professora, a escola, não sei o que, a creche, e o pai e a mãe se exime dessa responsabilidade, quer dizer, é uma forma de terceirizar totalmente errada, mas que muito acontece. E aproveitando o gancho, tem algum trabalho de vocês com os pais, além da presença de estar ali junto, também faz não? Bom, respondendo a primeira pergunta que o senhor me disse sobre a terceirização da educação, né? A meu ver, quem educa os filhos é o pai e a mãe. Hoje a gente vive um cenário um pouco complicado em que as crianças acabam ficando, de repente, o dia inteiro na escola, desde muito pequenos, né? E isso vai afetar o emocional da criança, com certeza, porque ela não está preparada para conviver desde pequenininha, né? Mas existem muitos casos em que não há outra saída e que tudo bem, as escolas estão preparadas para receber essas crianças, mas o pai e a mãe precisam estar presentes na vida da criança de uma maneira, assim, muito forte. E especialmente a mãe, né? Que geralmente é a mãe que tem maior disponibilidade para cuidar dos filhos. E isso é um emprego maravilhoso. Por mais que seja exigente, a gente vê que perdeu o brilho, né, para muitas mulheres, igual a Alex disse, parece que é pouco, mas é tanto, é tão grande, é tão poderoso, é tão valioso que eu espero que as mulheres acabem se encontrando nessa função novamente, porque a gente ter um filho, quem quer ser mãe, né, tem que ter na cabeça que esse filho vai dar trabalho e que vai demandar tempo, vai demandar a mãe aprender muitas coisas, eu falo por mim, porque a gente acha que sabe, mas não sabe. Eu tive uma irmã com 11 anos de diferença, ela foi mais nova que eu. E eu achava que eu sabia criar uma criança por ter ajudado a minha mãe. Eu sempre me considerei uma segunda mãe para ela. Então eu ficava tranquila, mas quando a responsabilidade veio para mim, eu vi aquele ser tão sensível e delicado dependendo de mim para tudo, eu falei, como assim? Como assim? E o Alex foi trabalhar e a gente sempre trabalhou junto, né? Mas de repente ele teve que ir sozinho e eu tive que ficar. Então foi um processo muito difícil. E ficar sozinha. Sim. Então eu compreendo como é difícil para as mulheres. Mas a gente precisa viver a maternidade. Tive um processo, só para pegar o gancho que você falou, em que no interrogatório de uma mãe, uma das perguntas lá que se colocava, e ela deu uma resposta assim, a resposta não me sai da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como é possível uma mãe dizer isso? Cobrando, na pergunta se perguntava em questão a responsabilidade dela para com os filhos. E ela simplesmente disse, eu tenho outras prioridades. Ela colocou, uma mãe disse, eu tenho outras prioridades. Quer dizer, o filho para ela não era prioridade. Ela tinha coisa. Isso, e ela disse, quer dizer, que prioridades são essas? O meu trabalho, a minha vida profissional, os meus estudos estão em primeiro lugar. Meu filho vem depois. Isso é dolorido. Machuca, né? Isso machuca. Porque a criança é a vida, né? Gente, que depende da gente. Também que depende, você sabe disso, né? E conforme eles vão crescendo, eles vão dependendo menos da gente. Mas os primeiros anos são muito exigentes e vale a pena. Eu queria, assim, deixar claro que vale a pena. E é engraçado porque, quando você falou do emprego, eu falei assim, na natureza deve ter outros, é claro, mas um ser criado que dependa tanto da mãe quanto o ser humano. Porque o bezerrinho, você vê ele nasce ali, cambaleia pra cá, ela dá uma lambida nele, daqui a pouco ele tá andando. O pintinho também, ele já furou o ovo lá, saiu as peninhas, já sai andando, já sai ciscando, comendo bichinho. O ser humano não anda, ele não fala, ele não come sozinho.
É incrível, né? Mas é um processo mágico, né? O Mágico desenvolvimento por dele. isso. Esses dias eu estava ouvindo uma reflexão a respeito disso e falando que Deus fez a gente dessa forma para nos ensinar humildade, né? Que a gente só estamos aqui porque alguém teve amor pela gente e nos cuidou. Senão, a gente, se tivesse deixado sem a gente limpar e alimentar, a gente não teria sobrevivido. É a teologia do cuidado que a gente sempre fala, né? O cuidar de si, o cuidar do outro. O cuidado. Até tem o jargão que a gente fala, para nós aqui, a gente tem essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que a gente fala muito nesse aspecto também. E vocês, como empresários também, como estando à frente de um projeto tão bonito quanto esse do Pingos de Luz, cuidar de quem cuida. É preciso cuidar de quem cuida. Porque às vezes a gente não cuida de quem está cuidando. E aí é complicado, né? Sim. Eu falo em relação, por exemplo, aos nossos. Eu vejo algumas casas nossas, devido a esse monte de problemas que eu falei para vocês, não tem como o colaborador, ou o irmão, ou o funcionário que está ali à frente, ele não ser envolvido e não sentir aquilo. Porque é a mesma coisa, um padre que a gente vai trazer aqui, que fala sobre a questão de cuidados paliativos, né? Você está ali cuidando de uma pessoa que você sabe que vai morrer. Você sabe que hoje ou amanhã ou depois ela vai morrer, não tem retorno. Isso não tem como você falar que você fica neutro, você coloca uma barreira. Você absorve isso. Então você precisa de cuidado também com isso, porque senão você adoece. Você fica doente de ver ali o sofrimento do outro, você tá ali. E quer queira, quer não, quando você, por exemplo, você com as crianças, vocês criam uma empatia tamanha que quando um vai sair, sente, não sente? Muito. Muito. A gente se apega, né? Se apega. Não tem Demais. como ser humano. Demais. A gente ama aquelas crianças demais. Meu Deus. Mas concluindo o pensamento, né, que a gente nasce com essa limitação e precisa do cuidado para a gente. E aí depois a gente cresce, fica forte e esquece que a gente já foi frágil, né? Sim. E a gente, às vezes a gente tem a oportunidade de envelhecer e se tornar humilde, viver a humildade, ou outras vezes a gente aprende na velhice quando a gente tem que ser cuidado novamente, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a grande lição da vida nossa é nos tornar humilde, né? Tanto que eu acho esse tema tão importante que eu pedi para o senhor fazer aquela palestra para o nosso Vamos curso lá. de Crisma lá, né? Que foi muito bom. O Crisma Obrigado mais uma vez.